nós vamos dar início. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos ouvir falar da assistência social como um todo de Diadema, mas em especial de toda a assistência ali na nossa região. Então, vamos lá. Com a palavra, o povo da assistência social para nos explicar como é que vai ser. Tá, então boa tarde a todos. Eu acho que não sei se todos me conhecem, se tem algum convidado aqui, mas meu nome é Luciana, eu sou psicóloga, estou na coordenação de um dos CRAS do município de Diadema, que conta com 5 CRAS, e na região aí do Promissão, que é a região foco do nosso trabalho, da disciplina e de articulação, é o CRAS de referência. Então, assim, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho do território, né, que o CRAS é responsável hoje, e até as propostas, né, que a gente tem, de um território que é extremamente extenso, dele poder realmente ser redividido para ter a maior proximidade com todos a Diadema não é tão extensa, mas ela é extremamente adensada, e aí pequenos pedaços, assim, precisam de atenção bem aproximada. E aí, vou falar um pouco sobre isso, e sobre o histórico do CRAS, que eu acho que é uma coisa que, em vários momentos, né, por isso que uma das sugestões de pedir para falar um pouquinho da assistência é contar um pouco o histórico do CRAS Leste, que é o CRAS de referência desse território, falar das atividades, e aí eu convidei a técnica do CRAS Leste, que é a Thalita, e que a Thalita vai falar um pouco... Boa tarde. Do cotidiano mesmo, das atividades, dos exemplos de articulação com as políticas, né? Porque são elas que estão lá dividindo os casos, respondendo o conselho tutelar, ligando na escola, ligando na UBS, que eu acho que é a partir disso que a gente vai construir, assim, a partir do que a gente vai conhecer da outra política para conseguir entender onde que a gente aproxima mais. A gente já tem lugares de aproximação, mas como que a gente amplia essa articulação entre essas 3 políticas super importantes. E a Marta, nossa diretora, né, Marta da Proteção Social Básica, que a proposta é ela falar um pouquinho sobre as articulações com as outras políticas no nível da gestão, né, porque muitas coisas acabam acontecendo de projetos, né, que a gente pensar, por exemplo, ali no Quintanilha, do Quarteirão da Educação, como em vários momentos a assistência esteve, talvez não de frente, mas na discussão de como isso vai se dar. Então, ela vai falar um pouquinho disso e falar um pouquinho da Conferência Municipal de Assistência, que foi feita aqui em Diadema, e principalmente das coisas que saíram por serviço para a esfera municipal, né? Que acho que é legal saber, porque a conferência, ela tem, lógico que esse ano foi tudo muito diferente, online, né, quando a gente falou aí de participação social na aula de segunda-feira, como tem tido várias dificuldades de poder contar com essa participação a partir da exigência de recursos tecnológicos, né, não somos todos que têm, não são todas as famílias, mas também, incrivelmente, ela facilitou muitos atores, né, que talvez no dia a dia presencial não pudesse estar. Mas aí acho que a Marta conta um pouquinho, ou então, Marta, fica à vontade para falar ou pontuar alguma coisa que você queira em qualquer momento, tá bom? Thales, pode passar? Vou colocar, então. E aí a gente tem umas 3 apresentações, assim, com alguns pontos importantes de exemplos, até de articulações e fotos, porque eu acho que a gente conhece também o serviço muito por ver ali a realidade que acaba acontecendo, né? Acho que todos vocês daqui, quem não é de Diadema, é da missão, talvez não tenha conhecido, inclusive, a carinha do CRAS fora do CRAS Leste, que ficava bem pertinho aí da UBS, né? Vai ter fotinho do CRAS Leste lá na região da Naval. Pode passar, tá? Eu acho que só para relembrar, acho que a gente que teve as aulas com a Laísa, com a Dirce, né? Saudosa, assim, um pesar enorme pela perda dela. Falar um pouquinho do território na proteção social, que é tão bonito isso de poder contar com. E assim, a gente percebeu isso principalmente na pandemia, né? Quem a gente pode contar
Em muitos lugares onde estavam fechados, eu acho que era o serviço de assistência, que estava mais próximo dos usuários, acho que nem de todo o território, isso fez bastante diferença. E o segundo item, quando a gente pensa em território, é pensar principalmente nas questões coletivas, que, de novo, foi um desafio nesses últimos anos, né, que a gente já pensar, estão 2 anos nessa situação, um pouco bem agravado, que, assim, o foco da assistência não é só o indivíduo, né, e culpabilizando a família, aquela situação pontual, mas a gente precisa encontrar formas de coletivamente enfrentar as vulnerabilidades que vivem. E aí o território, como ele é um lugar que agrava risco ou que ele pode superar os riscos, né? Então, é um desafio para a gente, enquanto política, e aí eu lanço também como uma pergunta, o que tem de potência quando a gente vai falar do território, por exemplo, da região do Promissão, esse recorte de espaço, o que ele tem que agrava e o que ele tem de potência para superar isso de uma forma coletiva. Eu acho que a gente pode levar essa pergunta para direcionar até um pouco dos nossos trabalhos depois. E aí, esse é o mapinha, não sei se todos, né, tem uns alunos que não conhecem tão próximo a questão do mapa de Diadema. Então, esse é o mapa de Diadema. As regiões, a região leste, quando a gente fala do CRAS, que são 5 CRAS, município, nesse momento, né, o CRAS leste, ele compreende os bairros. Então, se vocês verem aí na pontinha lá, Piraporinha, na parte superior, na minha direita, que tem Piraporinha, Casa Grande, Vila Nogueira, né? E tem aí o pedacinho do Promissão. Esse, na verdade, é um mapa que ele é daquela época onde a PUC, com a Dailza, também fez, aquele mapa de exclusão social, que ele foi baseado nessa divisão territorial dos orçamentos participativos, que é um histórico muito importante dentro do município de Diadema, né, de como ele se constituiu e como foi conseguindo, inclusive, a implementação das políticas. Então, como sabem também, é extremamente acidentado, muito populoso. Então, Diadema tem essa especificidade de qualquer pedacinho de chão tem muita gente, né? Então, não é uma região onde você pensa, olha, se eu fizer ali, quando a gente tem alguns momentos de busca ativa, que vai olhar para o mapinha de alguma rua específica, isso, por exemplo, na Vila Nova Conquista, a gente tem mapeado, a partir da organização social e da UBS, muito legal, assim, né? Um mapa meio vivo da comunidade, que aí fica também uma sugestão de trabalho, então, é desenhar as ruas, fazendo um mapa grandão, né? Quando a gente consegue fazer recortes menores do território, saber onde está cada coisa, desenhar no mapa, né? E aí coloca aquilo, e realmente a gente consegue pensar em proteção. E aí, então, o mapa que eu falei, Promissão, ele está destacado ali, embaixo do Vila Nogueira, e aí, assim, fazia parte dessas 13 regiões do orçamento participativo. Agora, com a retomada, né, da gestão do PT, o orçamento participativo volta a ganhar força, e aí está sendo repensado, e uma notícia aí que a Marta até já me disse em relação à discussão na gestão, é que o Promissão não é mais uma área delimitada do orçamento participativo, porque o bairro do Promissão, ele não é bairro, né? É uma coisa que a gente precisa até entender, porque ele se constitui como um espaço, mas ele não, se a gente pôr no CEP, não vai ter bairro Promissão. Então, ele está dentro do Vila Nogueira, ele está ali colado com arco-íris. Então, quando a gente vai falar do território do Promissão, é muito importante a gente pensar de uma forma muito mais detalhada que território é esse. Eu sei que a Inaê está fazendo um trabalho, né, Sônia, sobre isso, de delimitar a parte da escola, não é? Isso. Mas a ideia não é só da escola. A ideia... Da saúde, eu não sei o que ela pegou. Ela pode ter pegado o mapa de ruas da saúde, né? E nós, da... E eu acho que ela quer conversar. Eu até estou achando que ela vinha e queria conversar com vocês, porque a ideia não é ela trabalhar só com a educação. A educação a gente vem primeiro porque é a nossa área, né? Mas a ideia era trabalhar integrado. Por isso que o Lucas é importante, porque o Lucas está dentro desse grupo que está integrando essas bases.
Tá. Sabe? O Lucas Isso é bem da importante, escola de porque... enfermagem. O Ô, Lucas é o Lu, menino da escola de enfermagem. Mas, ô, Lu, desculpa. Fala, Marta. importante lembrar que quando foi feito aquele mapa da exclusão pela Dirce, Aldaís, em Diadema, elas usaram aquela divisão que a Sônia também conhece, a Márcia conhece, que era a divisão inicialmente do OP, a cidade. Muito embora Diadema tem 11 bairros, dividia em 13 regiões. E aí lembrar, né, que acho que você vai falar também, que no mapa da exclusão já levava a necessidade de 13 CRAS, né, em função do número de famílias referenciadas. Então, um pouco isso que você fala, né, do adensamento e essa coisa bairros que acabam se dividindo, passos que acabam se dividindo dentro do bairro, né? O Promissão dentro do Nogueira, mas que numa divisão de população, lá atrás já tinha até esse conceito, né? E uma coisa que a gente tem discutido, que a Lu vai falar um pouquinho, tem uma discussão diferenciada, Sônia, isso a gente já falou um pouquinho de divisão de território em Diadema, por conta do número de equipamentos, né? Acaba abrangendo território e unidades, né? Então, e que é uma discussão, essa questão da unificação e do diálogo comum do território. É importantíssimo, né? Bom, enfim, só para contribuir. Muito. Ô, Marta, mas só explica para a gente. Então, agora, e aí é o povo da saúde, que é o mais antenado, que nos ajude, Márcia também, mas olha lá. Agora o CRAS compreende, então, o quê? Compreende Hoje o CRAS Piraporinha, Vila Nogueira e Promissão? E Casa Grande. Então, assim, toda essa partezinha, rosinha clara e rosa escura. Não, mas Canhema não, é Canhema aqui para cima, não é? Também. Não. Então, é uma partinha bem pequena do Canhema, mas, Sônia, para você ver no mapa, não sei se está conseguindo chegar direito, que está pequenininho, é Piraporinha, Vila Nogueira, Promissão e Casa Grande. Quando a gente fala de Casa Grande, então a gente está falando, isso que a Thalita está mostrando ali, ó, com a setinha. Piraporinha, aí desce mais um Promissão, e esse Casa Grande também é nosso, né? Que ali é uma parte do Portinari, do Gazusa, né? Uma partezinha do Rui, se a gente conseguiu fazer uma redefinição para ir para o Krasinamar, que é o quinto CRAS que surgiu, então ele surgindo, a gente redefine um pouco essa ponta, mas dentro do mapa de exclusão feito aí pela PUC para a implantação dos CRAS, são 11 CRAS. Se você pegar essa região que traz se você pegar essa região que o CRAS Leste abrange, nós temos 5 BS, a do Piraporinha, a do São José, a do Para Grande e a do Promissão. São 4 BS. São 7. Então, para ver um pouco. Tem a Vila São José, a Nova Conquista, a Piraporinha, a Casa Grande, a Ruice. Com isso que é a importância de básica para atender o território. É verdade, tem a do Ruiz, 5 BS. Então acho que isso que a Marta dizendo, esse desafio, né? Sônia, né? Renata e Marius, então, a área de abrangência... De escola, então. A área de abrangência da UBS é só o Promissão. Nem me fala. Mas a escola... Sim, é só o Promissão. A área de abrangência da UBS é só Promissão? Então, mas eu acho que assim, o que eles consideram promissão, a gente precisa saber quais são as ruas que consideram promissão, né? Porque não vai estar dado pelo próprio CEP.
Vai ser pela uma delimitação ali que a própria UBS fez nas oficinas de territorialização. Não é, Marilza? Oi. Porque só Olá. tem a UBS Piraporinha, né? Que Então, atende aqui nós temos a UBS Vila São José, Nova Conquista, Piraporinha, Nogueira, Casa Grande e Promissão, certo? Sim. Então, essas UBSs, elas estão muito assim próximas uma da outra. É tudo bem pertinho. Ruiz também, Marisa. Tem o Ruiz na Barão do Uruguai. Verdade, é o Ruiz também. É isso mesmo. Então, eu acho que aí dá para a gente ver, por exemplo, porque aí, Sônia, a UBS Promissão, ela faz divisa muito próxima com limites de outras UBS. Por exemplo, a Nogueira, a Casa Grande. Isso, e Vila Nogueira. São as que estão muito entrosadas, né? Uma rua, uma do lado da outra, uma é UBS Nogueira, outra Casa Grande. Então, Marilene é da UBS Promissão. Sim. Tem uma parte do Gazusa que pega 3 UBSs. A do Promissão, a do Casa Grande e a do Ruiz. Não é, Marilza? Isso, e outro detalhe, por exemplo, tem muitos pacientes que passam lá no Nogueira que eles passam o endereço, a Rua Pau do Café, aí eu pergunto, e o bairro? Casa Grande, e tá bem pertinho da UBS Promissão. Isso, por isso que, assim, falar promissão não diz muita coisa, a gente precisa olhar mais detalhado, então, um desafio do nosso grupo também, Sônia, é trazer essas questões aí, principalmente da interface da UBS Promissão com a escola, porque do CRAS é tudo, né? Quando a gente escolas, né? Hein, Márcia? Quais escolas que estariam? A gente precisava definir quais escolas que estariam mais próximas de uma definição de vizinhança, de área de abrangência. Quais seriam? E seria legal pegar as estaduais, né? Ainda que. Mas assim. porque. Se a gente não tivesse na pandemia, a gente podia fazer um encontrão. Entendeu? Lá, mas, legal. Porque a Márcia deve saber isso. Diretora agora da escola estadual ali no Marilene, né, Márcia? É o filho do Complicap, né? Que maravilha, né? É um parceirão. Estive lá essa semana, a gente conversou sobre o projeto integrado. Mas ela é próxima da Márcia, da escola? Do lado. A Márcia numa esquininha, né, dessa escola estadual. Qual é o nome dela? É Arlindo, né? É o Arlindo Bétio? Em frente do Marilene, lá em cima. Naquela... Se eu não me engano, é o Arlindo Bétio. Que é diretor lá agora. Porque, Sônia, nós temos várias escolas, por exemplo, estava até levantando aqui, envolvendo Piraporinha, tem Zilda Gomes, Casa Grande tem o Aurélio, tem várias escolas que são municipais, né? Zé da Silva. Então, por isso que a gente precisa definir um pouco a zona de intervenção, né? A área de intervenção. E aí, acho que isso fica para um outro momento também, senão a gente não vai seguir. Não, vamos seguir, mas só vamos ficar com esse desafio de cada um fazer seu mapinha. Vamos ficar com esse desafio. Você está mostrando o seu mapa, mas está mostrando esse seu mapa que está no mapa antigo. Podia depois, né? Só para fazer uma linha mesmo, Luciana. Fácil, uma delimitação. Uma delimitação. A gente tem ele desenhado. A saúde faz, e a gente põe numa reunião os 3 mapas. A próxima reunião a gente põe os 3 mapas. Só para ter uma ideia. Tá bom. Tá bom. Okay. Vamos para frente. Fala, Renata, mas podemos ir para frente, Renata? Sim, só uma coisa. O Lucas não está aqui, né? Mas o que eu vi ele resolvendo foi o seguinte. No mapa que a gente tem, por exemplo, no Google Maps, ele estava me mostrando, não tem relatado as travessas. Por exemplo, lá do Pau do Café. Tem todas as vielas, né? E no mapa não apresenta isso. Porque não é rua de trânsito, né? Só são vielas de casa. E aí o Lucas, ele falou isso, que ele vai mapear lá. Legal. E vai... Beleza?
Isso, beleza. Então, daí a gente vê, só para não atrapalhar a Luciana. Legal. Ô, Renata, eu acho que pode ajudar ele a cartografia de Diadema. Então, acho que até a Marta conhece bastante, a Secretaria da Habitação tem esses mapas prontos, né? A gente pode inclusive, pedir que eles mandem um mapa de determinado local com todas as ruas e vielas. Eu vou falar para ele, então, pela Secretaria da Habitação. Da habitação é a cartografia. Ô, Marta, qual que é a cartografia? Fica dentro da... Função é desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano. Secretaria. Setor de cartografia dentro dessa secretaria. É isso, Renata. Consegue sim, eles são super acessíveis. E aí é um mapa que você pode clicar. Márcia, você pede? A responsável por esse serviço se chama Loli, é uma arquiteta. Como chama? Loli, é uma arquiteta. É Maria Luísa, mas todo mundo conhece. Maria Luísa? Mas o pessoal chama Loli, tá? Loli. É uma arquiteta. Eu converso com a Marta e dou uma olhada e coloco no grupo, tá, Renata? Legal. Tá. Daí a gente pede o mapa. Bárbara. Tá, obrigada. Eu vou falar para o Lucas. Obrigada, gente. Obrigada. A gente tem da região, facilita muito. Ó, esse mapinha que está aí apresentado, ele é colocando dentro desses grandes bairros, os bairrinhos que estão dentro. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, Mombaé, nessa divisão do orçamento participativo de Promissão, ó, então aqui Jardim Promissão, quais são os bairros? Então, o Arco-Íris está dentro do Promissão, o Marilene, Nosso Lar, Jardim Alvorada, Malfada, Então, esse mapinha também ajuda um pouco a pensar nessa delimitação, né? Pensando aí da UBS Promissão, conversa com esse mapa do Promissão, ou pega um pedacinho ali do que chama de Casa Grande. Eu acho que sim, porque atende uma parte do Gazusa. Tá? Então, acho que a conversa de território vai um pouquinho por essas coisas que também já existem. Muito bom, ótimo. Passa, Thali. Então, acho que aí, retomando um pouco aí o mapa de exclusão, de novo, que é uma referência para a gente muito importante, né? A maior incidência de precariedade de renda no mesmo território encontra-se na região leste do município. Então, isso é de 2007, mas isso não tem, né, mudado, principalmente com a atualização desse mapa de exclusão, não com tanta qualidade de detalhe em 2018, permanece essa informação. Então, nos 3 bairros aí, Promissão e Casa Grande e Piraporinha, concentra-se o maior número de domicílios em núcleos habitacionais. E aí, no Índice de Desenvolvimento Humano, Promissão e Casa Grande está em 2º e 3º lugar nos maiores índices de exclusão social e em 7º lugar o Piraporinha. Essa é a topografia de 2018, aí é só um dos mapinhas para vocês perceberem, eles trabalham com outra divisão, eles não vão trabalhar com a divisão do orçamento participativo, ele trabalha com essa unidade de desenvolvimento humano. É muito legal isso, porque essa unidade de desenvolvimento humano, ela considera vários itens, transporte, lazer, renda, alfabetização, tal. Então, isso tem até num site aí, que dá para pesquisar, depois eu posso colocar o link da bibliografia dessa topografia. Eu passei também para os meninos, eu acho que o Christian foi colocado isso lá subiu, não foi? No grupo? Thales, volta um pouquinho. E aí aqui foca, né, com Piraporinha, Nogueira, né, dentro do Marilene dentro do Nogueira, e aí tá vendo como muda um pouco, e Casa Grande, né, então a gente vai denominar como Promissão, mas vai trabalhar com esses 3 grandes bairros. E aí fala um pouco do Piraporinha, porque assim, o Piraporinha, quem é aqui de Diadema entende, às vezes, como a região do terminal Piraporinha, né? Que é uma região, por exemplo, da UBS Piraporinha, que é uma região realmente que tem índices diferenciados em relação a todo o território. Mas a Piraporinha em si, ela concentra 2 núcleos muito grandes e importantes de vulnerabilidade, que é a Nova Conquista e a Naval, né? Acho que não cabe talvez aqui nesse momento, mas no próximo, a Naval, por exemplo, ela é historicamente conhecida por várias questões de violência, né? Por desastres, assim como incêndio. Pode passar, cara.
E quando o CRAS Leste, por exemplo, que aí eu vou explicar um pouquinho lá na frente, sai do Promissão e vai lá para a região do Piraporinha, encontra também essas exclusões, né? Então, Nova Conquista, então, Piraporinha não é só o terminal Piraporinha, aquela região, mas Nova Conquista e Naval, onde é forte a questão da violência urbana, da dependência química, a situação de rua, né, desemprego e baixa escolaridade. E ali a gente, na Naval principalmente, tem uma questão de trabalhar com limite com os municípios, então a gente tem uma articulação, tem as reuniões de divisas, que estão retomando agora, porque ela ficou parada bastante tempo em outra gestão, que é como que a gente articula essa população que, por exemplo, da Naval, utilizava muito os serviços do município de São Bernardo e não de Diadema, né? Não tinha Diadema como referência. Ela volta um pouquinho o mapa e mostra a Naval para a gente com a setinha. Vai lá, Thali. Volta. Sobe Naval lá para cima. Aqui, ó. Eu estava no comissão. Mais na pontinha. Então, assim, a Naval, ela está bem na divisa entre Diadema e São Bernardo. Aí mesmo a Thalita está apontando, tá? Porque o CRAS anterior ficava no Promissão, que ele está mais centrado na região leste, mas as pontas continuavam com muita exclusão, né? E essa região, principalmente de Nova Conquista e Naval, tem um histórico... A Anchieta está cortando ali? A Anchieta não, está bem perto. Ela é bem perto do Extra Anchieta, inclusive. É bem perto do Extra Anchieta. Ela é antes da Dolly. A Dolly já é região... São Bernardo. Então, a Naval é aquela região atrás do Extra. Uhum. É antes, é depois do Clube da Mercedes ali. Tá? Eu posso fazer um outro mapinha aí, colocar aí no grupo. Vai lá, Thali. E aí, na verdade, isso são a importância, porque se a gente pega uma região onde não tem serviços, o único serviço que tinha nessa região era a UBS, né? E as organizações, associações de moradores, que é bastante forte lá, e as entidades, né, as organizações sociais hoje, e aí com a vinda, o CRAS vem junto com a creche, então isso modifica bastante o local. Então, assim, em outro momento eu posso contar um pouco dessa experiência, porque aí de como que a gente entra num território e a articulação entre a educação, né, na educação infantil, a tentativa de articulação com a escola do estadual, que é Antônio Branco, né, que é uma tentativa, porque é uma dificuldade imensa, né, como que eles se percebem dentro de um território, como se eles não existissem lá dentro vivos, né, porque esse eu acho que é um desafio com a rede estadual, principalmente nesse olhar da assistência, mas como que isso vai superando um pouco as questões das vulnerabilidades dessa comunidade. Pode passar. Eu acho que eles falam isso um pouco, porque, por exemplo, hoje, lá também é uma região muito focada com as melhorias habitacionais, a Marta é exemplo vivo de tudo que foi feito lá. Então, hoje tem a horta comunitária, espaço de recreação, tem o núcleo de catadores, né? E tem toda uma organização da Secretaria do Meio Ambiente para fazer cooperativas. E as obras viárias agora que retomaram, que agora eram vias abandonadas, estão tanto São Bernardo quanto Diadema retomaram e finalizaram as obras em torno, o que também traz muito acesso, apesar que é uma comunidade com muita dificuldade de transporte, né? Transporte para muito longe, e esse, inclusive, é uma das reclamações muito grande do pessoal da região do Promissão, quando diz que é longe, né? Não é longe, sim, mas ele é muito mais longe sentido porque o transporte não passa perto, né? Então, a gente fez uma tentativa grande quando a gente mudou de melhorar o sistema aí de mobilidade urbana, e, na verdade, quando a gente muda, 2 meses depois, uma das linhas acaba fechando, então aumentou. Pensa uma região onde ninguém quer ir, e muita gente não quer ir mesmo, que fala, não, lá é muito perigoso, e você tira mais um transporte quando uma grande demanda de pessoas de outras regiões começam a entrar por ali, né? Muita gente a Naval não tinha essa circulação de pessoas. Então, a gente sabe que isso é um ponto que já foi, inclusive, questionado agora nessa gestão, com essa questão de mobilidade urbana, que não é exatamente o local, mas também é acesso. Escuta, mas a horta, o espaço, é tudo lá para a Naval.
Eu estou explicando um pouco como que dentro de uma comunidade a gente tem alguns outros serviços. Mas não que tem conseguem- horta comunitária, nem núcleo de catadores para É, promissão. porque, Sônia, a Naval é uma das áreas mais antigas de Diadema. Sim. Só que ela é inteirinha propriedade particular, lotezinhos pequenos, perto de córrego, todo ocupado. E aí a gente conseguiu urbanizar com financiamento só em 2003 que a gente conseguiu financiamento, inicialmente pelo HBB e depois virou PAC Naval. Então, é um projeto todo pensado. Esse espaço que é a luta lá com o CRAS, ele foi pensado dentro do Parque Naval, com trabalho social, com retorno, com alternativa de emprego para as famílias que antes viviam dos pequenos comércios, na urbanização. Então, é um pedacinho planejado num projeto habitacional que teve financiamento, graças ao governo de 2003, né? Agora, Marta, só para pensar, no espaço ali do Promissão, tem algum local para horta comunitária, será? O próprio CRAS, Sônia, lá tem algumas hortas comunitárias na região, ali no Santa Elizabeth tem uma das hortas mais bonitas e maiores, né? Então, assim, é por isso que eu te falo, ali da região do Promissão, a gente vai falar qual bairro, porque eu sei que ali, perto do Arco-Íris, já teve alguma proposta. Fala, Marta. O pessoal da UBS lá deve saber. Para você ter uma ideia, ele fica ali perto do Devanir Ribeiro, ele fica longe do Promissão. O Promissão é muito adensado, né, Márcia? Eu não sei se tem algum espaço que mas talvez o povo da UBS possa indicar alguma área. Tem um centro comunitário grande dentro do Marilene, né? Isso, mas não tem área livre para horta, viu, Sônia? Acho que não, né? A gente pode pesquisar, a Secretaria de Segurança Alimentar e a Secretaria do Meio Ambiente. A Lu está falando. Eu acho que a gente podia a Márcia talvez passar tenha um traço essa dimensão, aí. eu não sei se... Vamos porque passar como a segurança alimentar tem cavado muitos espaços agora, eu não sei se eles podemos conversar com eles, né? Podemos, eu acho que é legal. Eu acho que, Sônia, é uma boa ideia mesmo. Assim, quando o CRAS Leste estava ali, do lado do Promissão, atrás do CRAS tem um espaço que é retilíneo, que foi feito uma horta comunitária com as famílias que estavam nos grupos do CRAS. Eu era responsável pelaquela horta, foi super legal a implantação, durou um tempo, mas, assim, tem uma coisa ali no Promissão que e aí eu digo isso sentindo pela comunidade da Naval, que é algo que é legal a gente levantar, assim. É meio que não tem esse sentido de coletivo daquele espaço, de um cuidado comunitário com o espaço como um todo. Né? O CRAS, por exemplo, foi tentativa de roubo várias vezes, né? Roubaram fios, essa horta teve invasão, teve também destruição, tem destruição da grade, então tem algumas coisas que precisam trabalhar. O que, por exemplo, numa comunidade um pouco mais fechada, como a Naval e até mesmo a Nova Conquista, os serviços públicos são lugares onde não se pode mexer, né? Tem uma regra ali de cuidado, então, olha... acendeu, a luz está acesa, vou ligar para alguém. Então, assim, é legal a gente pensar, né? Então, quando fala que Promissão também não é bairro, não tem nome, assim, dificulta essa identificação de onde eu moro e dos serviços que estou. Eu acho que a UBS talvez tenha uma outra percepção disso, porque ela está lá, ela tem circunscrito maior o bairro, mas a gente pode falar sobre isso também, né? Que senso de pelo amor de Deus, Luciana, escreve aí a meta, produção da identidade. Que vocês produzam uma identidade que vai ser vital para esse espaço novo aí que vai ser construído. Sim. Se não tiver identidade, esse espaço ele vai ser uma área mais de briga, de disputa. É isso mesmo. De articulação. Mas boa, Sônia, acho que é isso. É por aí mesmo. Entre os equipamentos hoje, como é que vocês fazem o simbólico, né, da identidade, que o Mário Sérgio Cortella chama, o simbólico, a produção do símbolo, o que é que une, que é divino, né? Porque o diabólico
é separação. Como é que vocês produzem uma simbologia de unidade, de identidade, né? Ali na região do Promissão. Né? Porque esse equipamento novo, esse céu, eu não sei como vai chamar, mas ele teria que ter essa força, né, de catálise. Precisava. Sim, legal. É isso mesmo, Sônia. Acho que é uma boa, bem pontuado. Tá. Eu acho que aí fala um pouquinho, então, quando o CRAS ele sai do Jardim Promissão e vai lá para Marta, quando que vocês vão chegar lá? Porque o seu Pedro contou com orgulho. O seu que Pedro estão limpando lá. Estão limpando. O seu Pedro e o Marcelo contaram na reunião que teve lá na escola lá com a Márcia. Não é o Márcio? Não sei onde a Márcia foi parar, mas eles contaram. É que o seu Pedro me mandou mensagem hoje falando, Luciana, estão aqui mexendo no CRAS, né? E eu falei, sim, seu Pedro. Na verdade, eu a Marta e assim. Eu acho que essas associações com todo mundo, essa retomada do CRAS pode ser o mote, desde já, dessa produção de uma identidade, que eles têm força, união, conseguiram. Sim, eu acho que é uma simbologia aí importante. Na verdade, está em projeto, Sônia, a questão do recurso financeiro, já tem todo escrito, tá? Então isso vai depender de recursos, vai vir, acho que, do Tesouro, mas a ideia é isso para o segundo semestre de 2022, porque isso também precisa do concurso que vai sair agora, de chamar profissionais. Eu estou há 10 dias sem estar lá, eu sei que aconteceram algumas coisas, teve até uma visita de novo lá no CRAS, porque... Aí vocês vão ver, eu vou chegar agora, passa, Thales. Qual que é o problema que a gente tem que enfrentar? Aqui, só para falar um pouquinho, então, o 2012, o CRAS estava lá no Promissão, certo? O CRAS muda em 2019. Os bairros atendidos, a maior porcentagem de bairros atendidos era o Promissão, seguido do Casa Grande, e aí o terceiro era o Piraporinha. Nogueira e o quarto era o Piraporinha. Então, o Piraporinha era o bairro mais longe e o que menos atendia. Quando a gente vai lá para Naval, esse é um gráfico dos bairros que a gente atendeu em 2019. Então, é muito legal também ver isso, porque, assim, diz que a gente teve um aumento brutal de atendimento na região do Nova Conquista e da Naval, mas a gente continuou atendendo muito fortemente a região Nogueira, Casa Grande, que são, o Casa Grande, a Thales ali está mostrando, o Gazusa, que é um bairro muito mais longe até do Promissão, até a Naval, né? Gazusa é mais para baixo, mais lá perto do Portinari, que tem uma quantidade bem significativa ainda de atendimentos. O Vila Nogueira, né? Então, assim, quando a gente fala que o CRAS não atende os outros bairros, a gente atende, lógico, com mais dificuldade, com vários problemas, mas onde o CRAS nasceu, que era a região aí do Promissão, é uma população que tem o CRAS como demanda já posta. Ele já sabe o que é o CRAS, por isso que eles pedem o CRAS, né? Eles ficaram bastante mobilizados pela saída, porque eles conheciam o serviço. Agora, a região lá da Naval da Ponta, onde nunca teve, onde não tinha serviço público, nunca foi um lugar que pediu o CRAS. Na verdade, a Marta pode até lembrar, eles queriam que tudo fosse escola, área de lazer, e foi muito um olhar da gestão no momento de ter um serviço de assistência lá. Então, eu acho que se hoje fizesse o contrário, que não é a nossa proposta, na verdade, a proposta é um segundo equipamento, né? E não tirar de um lugar que tem e agora não tem mais, não é essa a ideia. Eles hoje demandariam, mas antes eles não conheciam para demandar. Então, é uma leitura também importante de a gente pensar, né? Com certeza. Passa, tá? Aí, assim, eu acho que, como vários momentos eu digo desse histórico do CRAS Leste, eu acho bem interessante conhecer, então, da onde ele vem, por que hoje ele está lá. Então, é uma retomada rapidinho. Então, em 2005, ele foi inaugurado como Casa de Família. Ele funcionava em parceria com uma organização social lá no Casa Grande, né? Então, assim, a gente está falando antes de concurso, antes da tipificação. Aí, em 2008, ele passa a ser CRAS Leste e ele vai para um salão alugado na Rua da UBS, na Prudente de Moraes. Então, a Marilza, a Renata, não sei se são dessa época, mas o CRAS ficava mais lá para cima, num salão onde é uma igreja.
um salão que era, né, condizente na época, mas que tinha muito a desejar, porque não tinha salas individuais de atendimento, não tinha salas de grupo, mas era um primeiro momento para conseguir se desvincular dessa organização social. Fala, Marilza. Marilza, levantou a mão? Oi. Então, eu estou no Promissão há 4 anos só. Eu entrei lá em 2017. E eu perguntei para uma agente de saúde sobre a horta comunitária. Ela me falou que na Rua Mozart tem uma horta comunitária. Legal. Ali no Arco-Íris, né? Boa, a Luciana já está anotando, né, Luciana? Eu tô. Então, Marilza, aí assim, esse CRAS que ficava lá em cima, então assim, Sônia, ele ficou lá bastante tempo, então 2008 a 2010, foi quando eu entro em 2009, eu entrei nesse imóvel, né, com uma outra configuração da assistência, muito vinculada a cadastros sociais, né, o cadastro único, o cadastro Bolsa Família, do Renda Cidadã, era tudo feito no CRAS. E aí o trabalho de PAIF, que é o trabalho do acompanhamento familiar, ele ficava muito mais dificultoso por todas essas demandas de inserção, né? Hoje a gente tem isso separado num lugar que faz só essa inserção. Então, em 2010, aí ele vai para aquele prédio bonitinho lá do lado da UBS e do ginásio. Então, foi uma conquista gigantesca, era extremamente feliz de poder ter porta, ter banheiro, sabe essas coisas assim, de se constituir um espaço, né? Então, com tudo novo, tal. Então, foi muito, muito importante quando ele vai para o antigo NAP. E aí, todos os CRAS estão nesse prédio, que esse prédio não foi feito para CRAS, né? Ele foi pensado nesse processo dos NAPs, que eram núcleos de atendimento à população, tipo um mini poupa-tempo, tirava a carteira de trabalho. A população tinha muita boa referência desses locais, né? Mas isso se perdeu no município e aí os CRAS foram para esse espaço. Em 2013, começou um processo de reforma já, 3 anos depois da inauguração, e já em 2016 já estava numa condição extremamente insalubre. Por quê? É um prédio que precisa de uma manutenção grande por conta das árvores, das folhas, entupiu as calhas. Então, assim, tinha problemas tanto de entupimento, de manutenção mesmo, ou do própria grade, do mato ao redor, como também problemas que aí vêm as inundações, né? Porque ele está centrado no final da rua, então tudo que desce de água da Prudente de Moraes e daquela ruazinha na frente do CRAS, desemboca no CRAS antes de escoar. E aí isso foi tendo vários episódios, desde entrar um pouco água, depois entrar bem mais, até entrar quantidades muito significativas. E aí, em 2017, lá a gente já estava sem computador nenhum, sem condições... Você já tá, e todo mundo já está enturmado para acompanhar esse processo de reforma, né? Porque essa proposta de construção de uma identidade, Luciana, se contar com a mão de obra ali daquele local, se ela for boa, pode-se fazer um pacto desde já de manutenção, que não vai se deixar cair outra vez. Então, tem que fazer uma exposição de rua para mostrar que é uma coisa impressionante, gente. Em 3 anos foi uma conquista, em 3 anos estava insalubre. Isso. Isso vai fazer para isso não voltar? Não se repetir. Então, porque agora a gente está pensando em outras estruturas, né? Então, de aumentar a boca de lobo, tem vários processos de escoamento de água que foram pensados. Um outro tipo ao redor, porque do ginásio cai uma água lá de cima que cai na terra ali do CRAS, que infiltra e que também teve pequenos desmoramentos de terra na parte de trás do CRAS. Né? Eu tive lá recentemente, a Marta também, para fazer todos esses pontos, quais eram os problemas e o que poderia ser sanado. Então, está nesse projeto. E aí, em 2017, ele vai, então, para Piraporinha, porque lá ia ser inaugurado o segundo CRAS da região leste, a gente não ia para lá, mas por conta de não tinha questão de financiamento para novas equipes e a gente não tinha onde ficar, então o CRAS assumiu a região lá da Naval e continuou referenciando toda essa região leste. Passa. Aí, na verdade,
porque lá aí teve todos os móveis novos, então a gente passa por um segundo momento de um espaço adequado, né? Então, assim, para a gente pensar enquanto atendimento também de acolhida, isso é tão importante, né? A gente precisa ofertar para a família qualidade de espaço, né? De mobiliário, de ventilação. Então, isso para a gente na assistência, acho que para todas as políticas é muito importante, né? Principalmente o profissional também que fica lá todo dia, ele precisa se sentir bem no local para ele conseguir também ofertar cuidado. E aí fala aí um pouquinho da logística, porque o nosso impacto foi como assim, e aí é legal quando a gente fala de ir para o território, né? Porque a gente fazia visita lá, eu fui nos incêndios que tinham lá, mas eu ia para o lado da prefeitura. A partir do momento que eu tive que ir com o meu carro ou de transporte público, a gente percebeu uma problemática tão grande que as famílias que estavam lá nem relatavam, né? Porque para elas era normal aquilo. É natural eu não ter um transporte que passa perto da minha casa, né? A gente pensa o Gazusa, por exemplo, olha a força dele. O Gazusa é todo cheio de recorte, de subida, né? As ruas é aquilo que se você estiver dirigindo o seu carro, eu morro de medo de passar por lá, assim, ficar presa lá na subidinha, porque eu não vou saber sair dali. E lá passa um monte de transporte, né? E a gente está falando da Naval e da Nova Conquista ali, são avenidas largas, né? Não tem esse recorte acidentado, né? Então, por que isso acontece nessas demandas? E aí a gente foi levar isso. Isso é uma coisa interessante da gente pontuar, né, Luciana? Porque, assim, nós que defendemos essa questão da participação, das pessoas poderem se... É um pouco essa discussão da participação. É importante quando a gente discute essa questão da vulnerabilidade social e dos bolsões de pobreza, porque tem diferenciação do nível de organização das pessoas. Por mais que aquele trecho da Naval, aquele setor de vulnerabilidade fosse de grande expressão do ponto de vista de violência, a Sônia deve lembrar, a Márcia também, o adolescente aprendiz foi para a Naval, começou na Naval, por conta da história da morte de uma menina, né? O Felipe verbaliza isso direto, né? Assim, por conta da droga, os adolescentes e crianças são assediados lá por conta de que tem uma relação bem próxima. As pessoas que são da droga como se fosse na relação paternal, relação, né? É um aliciamento, é uma relação próxima, era, né, uma relação próxima. Então, essa questão diferente do Promissão, né, Sônia, onde as lideranças são muito ativas, não é só o Pedrão, mas o Jefferson, o Edmundo, né, são lideranças que a gente conhece de muito tempo, que eram daquela região, que se colocavam, que iam nos APs, que brigavam para chegar a benfeitorias. A Naval não tinha esse perfil, né? O perfil da Naval eram lideranças muito locais, né? Meio looping mesmo, né? Com essa relação da reivindicação do bem material mesmo, individualizado, e o governo não teve essa percepção e esse olhar, né? De que era um setor enfrentava não só a questão do incêndio, por conta de que os barracos lá eram um em cima do outro, então imagina o que era essa questão dos fios, né? Então os incêndios aconteciam muito por conta disso, né? Mas é um local que é uma parte baixa do município, então enchentes até hoje ainda, né? Então muitas enchentes, são pessoas que é isso que a Luciana falou, né? Acabavam entendendo que era natural perder todo ano tudo que tinha, o pouco que tinha, sim, perdia todos os anos, né? Que o pessoal do Promissão não tem essa vivência, não tem, assim, tudo que perde, briga muito, né? E essa história de ter perdido o CRAS, Sônia, quando a gente discutiu o plano de governo, o CRAS da região norte entrou no plano de governo por conta de ser uma região que está sem nada, mas o CRAS lá do Promissão foi uma briga da participação das pessoas, né? Perdeu e eles não esquecem que perdeu,
né, é importante essa fala da Lu, né, de que, né, essa demanda acaba indo lá para outra ponta, mas eles querem, né, e eles lutam, né, e não esquecem, né, de que aquele espaço ali é o espaço do CRAS, né, então essa questão da participação é diferenciada em um local e em outro. Mas eles fizeram questão, não sei se a Márcia está aí, eles fizeram questão, eu achei incrível a volta que eles deram, porque nós caímos lá para o lado da creche, a creche do Jardim Arco-Íris, aquela ali, a creche, lá para baixo, mas eles subiram É questão de para mostrar. passar o CRAS. E para eles é muito triste ver o CRAS também, tão um negócio tão sem vida, né? Representa muita perda de política pública, né? Para eles também. Notícia boa, Lu, quando você voltar das férias, tem notícia boa, a obra não vai ser tão cara. O que bom. de obras deu uma alternativa muito boa, mas daí deixa você voltar. Te conta nos próximos capítulos, então tá bom. Eu conto no grupo. Itália. Acho que a gente tem que acelerar, que tem 2. Aí é só para mostrar para vocês, em 2008, quando o CRAS Leste estava numa organização social, então uma foto muito antiga da Feira de Trocas, que era uma identidade do CRAS Leste bem forte, tanto quando ele surgiu em 2008, quanto nesse endereço do Promissão, tá? Essa é uma equipe de 2009, olha, esse é o prédio lá dentro do CRAS, que só tinha uma parte do fundo fechado, o restante era um vão grandão com várias mesas. E aí já o prédio do CRAS Leste vivo, né? Então, você passou lá, Sônia, e viu tudo fechado e tal. É legal ver essa movimentação. Então, isso daí era uma das ações de feira de trocas que tinha. Pode passar, então, a participação de livros, de as crianças. E aí já um momento, depois de fortes chuvas. Pena, gente. E aí... E pode passar, Thalia? Essa é a situação quando entrava água dentro do equipamento. Nossa. Dá um luto, assim, mas é isso, assim, é para isso que a gente vai brigar também, né? Então, sair de lá também é brigar para um retorno. Isso sempre aconteceu, né? Vamos lá dos atendimentos, então. E aí, assim, eu vou ter que passar os que mais rápido para essa parte, Thalita, né, que vai falar um pouquinho de como na pandemia a gente conseguiu, como que a gente atendeu por telefone, por visitas. E aí, acho que eu vou deixar isso um pouco para a Thalita falar. Pode passar. Essas são ações de cesta básica na pandemia, né? Porque, assim, o CRAS não ficou fechado, ele mudou a forma de atendimento, foi só um comecinho onde todo mundo não sabia o que fazer, mas ele permaneceu aberto e fazendo ações durante todo o tempo. Foi uma ação imensa de cesta básica do governo do estado, foram 17 mil cestas básicas entregues nos municípios para as famílias do cadastro único que estavam em extrema pobreza. Isso no meio do auge da pandemia, então foi desafiador. Então, aí em 2020, a gente percebe, então, essa é um gráfico de quantidades de atendimento particularizados, então, são os atendimentos individuais do CRAS. Em janeiro, a gente estava em 616, e aí em abril, como caiu, né, março foi caindo, em abril, 137, quando é o auge da pandemia, e aí ele foi voltando a crescer naturalmente, né? Não tem dezembro, porque isso é do plano, o relatório anual que foi entregue em novembro. E aí, dos atendimentos dos grupos, que, na verdade, né, esse é o momento que estamos de retomar os grupos, porque os grupos eram muito fortes, no sentido, não forte de muita gente participando, porque a participação é desafiador, né? Não é que a gente propõe coisas, acho que as meninas da UBS ou da escola têm essa questão, né? Propor grupos é desafio, é sempre pensado diferente, é sair da minha relação com aquela demanda e ver que a demanda ela é coletiva, ela é de todos, tal. Mas, por exemplo, então, janeiro... o PAIF, quer dizer o PAIF? PAIF é a proteção integral à família, é o serviço de proteção integral à família. A Thalita vai falar um pouco disso, que é o serviço que está dentro do CRAS, né? O CRAS, ele executa o PAIF. Então, tinha os grupos janeiro, fevereiro e março, e depois, esses gatinhos pingados aqui, 5, 4, é porque a gente conseguiu manter o grupo de idosos online. Super desafiador,
né? Mas aconteceu, ele continua ainda, e na verdade tem muitas questões em volta dele. A gente perdeu 5 idosos na pandemia. Acabou de falecer uma senhorinha, né, há 15 dias. Né? Então, é um grupo que está passando por muitas e muitas perdas. E eles eram extremamente unidos. Você vai ter foto deles e nas fotos já não tem várias carinhas ali. Pode passar. Só lembrar um pouquinho, porque é a pergunta da Sônia, né? Que no SUAS, o CRAS tem esse diferente do CREAS, né? O CREAS vai pegar as situações já de violações que aconteceram, e aí acaba, então, trabalhando com a questão das situações de acolhimento, as situações violadas, esses encaminhamentos, né? E o CRAS, e aí então vai trabalhar com o PAEF, né? Que é o atendimento das situações especiais, e o CRAS vai trabalhar com o PAEF, que são as situações mais de prevenção, Sônia, né? Então, no SUAS tem um pouco essa divisão da proteção básica e da proteção especial. E aí a matricialidade das ações do SUAS é a questão da família, né? Então, é o acompanhamento integral à família, né? Então, as situações de convivência, né? E os serviços de fortalecimento que o CRAS acaba fazendo o acompanhamento no sentido de como é que você fortalece essa família. Lá atrás, a assistência trabalhava fragmentado para o idoso, para o adolescente, para a mulher, né? E de pós-SUAS, né? É a questão da matricialidade, da centralidade na família, né? Então, é um pouco essa outra lógica. Tem a ver com aquela explicação do SUAS que a Aldaísa fez lá atrás, né? Então, só indo relembrando um pouquinho, porque quando a gente vai falar também, além desse desafio do território, Sônia, né? Qual que é o território que a educação trabalha, qual que é o território que a saúde trabalha, e qual que é o território que a assistência vai trabalhar, também tem esse desafio que a Aldaísa também falou em alguma das reuniões também, né? Qual que é, né? Qual que é a referência de cada política? Que para a educação é o aluno, que para a saúde é o paciente e que para a assistência é a família, mas que também é um desafio de uma discussão conjunta também. Só lembrando um pouquinho isso. Muito bem, Marta, porque até a gente está falando que a reunião era da apresentar assistência, né? Na verdade, a gente está apresentando uma parte da assistência e a gente não pode. O CREAS, ele tem 2 CREAS no município, que eles dividem a questão dos territórios, um pouco da atuação, da forma de atuação, mas apesar dele não estar no território, ele também atende as famílias dos territórios. Então, isso também é uma demanda que a gente precisa criar também na população, né? Que assistência não é só o CRAS. Quando ele está situações mais agravadas, ele vai passar lá no CREAS, né? Então, onde está o CREAS, o que ele faz, porque o CREAS também é porta aberta, né? Pode passar lá e solicitar um atendimento. É que o CREAS vai acabar trabalhando muito mais com os encaminhamentos. Mas é importante a população saber que existe. Um está lá ali no centro, na Rua das Turmalinas, e o outro lá no Eldorado. Mas só uma pergunta, olha, as agentes comunitárias, elas trabalham com as famílias. Então, não existe uma convergência entre o CRAS e as agentes comunitárias nessa direção? Porque a nossa, vou falar brincando, mas eu sempre vou falar, o nosso desejo, eros, não thanatos, eros, prazer, é de que as escolas percebam que elas também deveriam trabalhar com os núcleos familiares, que seria uma ideia de força. Por isso que a gente está tentando territorializar, para que as escolas próximas percebam que elas trabalham com as mesmas famílias e que elas tinham que se unir num diálogo com essas famílias. Eu acho que aí no Promissão daria para a gente dar um saltão, salto de girafa, sei lá, jovem, no sentido de pensar essa unidade,
e ter mesmo o núcleo familiar como sendo o centro, não é? Tanto para a educação quanto para a saúde, com as agentes de saúde. E se vocês também trabalham nessa perspectiva e não tem tanta gente, né? Quer dizer, vocês têm menos profissionais, acho, não sei. Como é que podia potencializar essa força? Sim, na verdade isso se dá, acho que a Thalita vai conseguir falar um pouco disso, de como que a gente articula com as agentes de saúde, e que isso, assim, é o desafio, por exemplo, ó, esse slide que está aí, são os encaminhamentos que chegam no CRAS de forma formalizada, tá? Não é a demanda, que a família chega orientada pelo OBS, orientada para a escola, mas isso não vem como relatório, não vem como encaminhamento, ela não identifica exatamente de onde ela veio. Então, assim, os encaminhamentos 2020... A gente tem conselho tutelar, que isso 2021 também se repete fortemente, que é uma demanda por mês de 15, às vezes até 20 relatórios de conselho tutelar para atendimento e acompanhamento no CRAS, que aí, a partir do relatório de conselho tutelar, vai demandar, porque o conselho, principalmente de Diadema, ele pega o relatório e manda para as 3, aí ele manda para a UBS, ele manda para o CRAS e ele manda para a escola. Né? Esses relatórios de conselho hoje acabam virando muito relatórios de articulação ainda. Mas qual é a qualidade também dessa articulação e como que o outro está preparado para trabalhar em conjunto? E aí a gente tem aqui, ó, seis encaminhamentos. Vamos perguntar para a Márcia, quer ver? Márcia, bom dia, Márcia. Ô, Márcia, chega aí os relatórios dos conselhos tutelares com relatório? A Márcia, ela está na reunião, ela já vai comparecer. Já. É isso aí, nós tínhamos que saber onde estão os relatórios dos conselhos tutelares. Muito, Sônia, fica também nos núcleos sociais. Então, o núcleo social acaba fazendo muito desses acompanhamentos de conselho tutelar, articulado com a escola, ele é meio intermediador. Mas o relatório com qual periodicidade? Periodicamente, 2 meses, 3 meses? Porque o relatório vem... O conselho tutelar manda diariamente. Chegou uma demanda para o conselho, que ele identifica que tem questões escolares, ele vai solicitar um relatório da escola, ele solicita da UBS, a UBS é o que mais tem demanda de responder conselho, né? E quais são as consultas... Tem um momento que ele sistematiza isso, o que aconteceu ali naquele tempo. Naquele último mês, ele cuidou de que tem um relatório. Tais e quais famílias? Não tem isso. Na escola eu não sei, no CRAS a gente tem. Todos são respondidos, aí as famílias são contactadas, a gente faz a escuta, a gente liga para a escola, a gente liga na UBS, conversa com a agente de saúde, conversa com a assistente social, atende a família e aí responde o conselho tutelar com os encaminhamentos e intervenções que a gente fez. Porque isso também seria força. Se essas famílias fossem famílias olhadas com atenção, com carinho, com acolhimento, pelos equipamentos. Sim. Não é? Tem um exemplo que eu vou dar da escola, de uma escola municipal de Diadema, que aí a gente fazia alguma periodicidade de reuniões entre a escola, o CRAS, a UBS, o serviço de convivência e o conselho tutelar para discutir as famílias daquela região, daquela escola, principalmente as famílias de baixa frequência. E aí, assim, né? Eu acho que você precisava desligar o microfone da Márcia, está dando interferência. Desligou. Então, Sônia, isso é um exemplo, uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer esse tipo de ensaio, né? De começar a juntar para discutir demandas, porque realmente são as famílias. Então, assim, as crianças, por exemplo, que estavam com baixa frequência, que é um indicador de vulnerabilidade fortíssimo para as condicionalidades do Bolsa Família, mas que não só para não receber o benefício, mas para saber as demandas. Então, E aí vinha várias coisas por trás desse primeiro diagnóstico, né? Então, vamos passar... Luciana, escreve aí. Você trabalhou com planejamento estratégico já, a Marta certamente. Declara o problema, põe aí. Põe como problema. Você já tinha posto outro. Você já tinha posto sobre o CRAS, entendeu? Quais são os... Os meninos conseguem ir ajudando? Christian, meu parceiro de assistência. Christian, ajuda aí. Vamos ver se a gente coloca a frase que é a declaração do problema. Isso, quer dizer,
visar a integração do trabalho com as famílias, né? Pensar um pouquinho o Conselho Tutelar também como nucleador. Né? Tá. Legal. Aí, Thales, pode passar quantas visitas foram feitas em 2020, 110. Aí você vê a quantidade de coisas, né? 110 visitas em 2020, as atividades, 108 atividades da equipe. Então, aí tem tudo que a gente fez, de todas as reuniões, todos os projetos, as colhidas, enfim. Só para ter uma ideia de quantidade de ação, porque assim, a gente está falando de uma equipe mais para frente, vocês vão ver, de 11 pessoas, sendo que a equipe técnica é composta por 4 técnicos. 4 técnicos e 3 estagiários, né? Que é a que faz essa demanda de acompanhamento familiar. Então, pensando num território dessa abrangência, né? E equipes de técnicos de 6 horas. Então, sempre de manhã vai ter 2 e à tarde 2. Então, e a demanda de porta aberta, ela é extremamente grande. Como que isso se dá no cotidiano? É muito legal vocês saberem disso, né? Para ter uma ideia de por que é tão difícil sair do CRAS também e ir fazer ações de buscativa a todo momento, né? De buscar o que está, porque o que está lá na porta está exigindo, né? E aí, a gente tem as equipes, não é uma equipe pequena, é a equipe que prevê um CRAS, mas pela demanda grande para os programas sociais, principalmente nesses últimos anos, onde o CadÚnico se tornou necessário para qualquer programa que, né, que nem às vezes não são programas sociais, enfim, tem uma discussão sobre isso. O governo do estado é um que demanda muito para assistência e não colabora com a questão da participação, né, dos recursos financeiros de uma forma tanto que ele exige, como o Bolsa do Povo, por exemplo. Mas isso é só uma indignação. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, a Thalita vai falar, que é um dos braços do CRAS, que são as organizações sociais que foram, por meio de chamamento, executam o trabalho de fortalecimento de vínculos. Então, assim, elas são super importantes e a gente, nos últimos anos, teve uma força muito grande de tirar essas organizações só dos lugares onde elas estavam, porque antigamente a gente tinha, por exemplo, na região central, ali perto de Serraria, 3, 4 organizações bem próximas e outros territórios onde não se tinha nenhuma organização, onde a gente faz um encaminhamento e acompanha essas famílias mensalmente com reuniões. Então, estão vendo, tem 45 reuniões de cooperação técnica em 2020, porque cada organização tem um técnico de referência que senta todo mês para conversar de todas aquelas famílias que estão inseridas lá. Tá? E aí sai encaminhamento para vários serviços. Mas o que define quantas organizações vão ter? As organizações sociais, né? As conveniadas. Isso, tem um edital de chamamento, né? Inclusive tem um aí, Marta, acontecendo, que eu fui de férias, não pude participar, e onde elas escrevem os planos de trabalho. Fala, Marta. A gente faz oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos por região. Então, por exemplo, região do Inamar, eu tenho 120 vagas para atender as famílias daquela região. Região do Eldorado, 100 vagas. Então, todos os bairros eu tenho oferta, isso que a Lu está falando, e aí a organização social participa, é como se fosse um edital, né? Mas é o edital de chamamento para aquela oferta daquele serviço naquele bairro. Então, ela tem que disponibilizar espaço e aí ela tem que atender a ação daquele serviço. Como se fosse uma creche, a creche conveniada lá, que foi feito. Serviço de convivência na assistência é isso, porque a gente não tem braços para fazer com a administração direta, então a gente faz através de organizações sociais. E aí a organização tem que atender todas as regras do serviço de convivência. Tipo de atendimento, quais são os grupos que ela vai desenvolver, qual que é o trabalho com a família, as visitas, a abordagem, né? E a prefeitura, através da assistência social, faz esse pagamento, né, para essa organização por oferta, por número de famílias que ela vai atender. E isso que a Lu está explicando, a vigilância, o serviço de vigilância
da assistência acompanha a qualidade desses serviços, faz o monitoramento junto com as equipes que fazem o encaminhamento, que é, por exemplo, todas as ofertas da região leste, quem encaminha para serviço de convivência é o CRAS, lá que a Lu coordena, entendeu? Então, não é a organização que define quais as famílias que ela vai trabalhar. Quem encaminha é o CRAS, entendeu? Tem oferta na proteção básica e tem oferta na proteção especial também. Então, é isso. E são essas organizações sociais que estão no Promissão. A gente tem no Promissão, aí eu posso fazer até um mapinha e mandar também no grupo. Ali nessa região do Promissão, ó, a gente tem a meta pactuada, vai estar falando aqui, estou apontando como vocês fossem ver, né? A meta pactuada, então, ó, a Santa Casa de Diadema, ela atende Piraporinha e Naval, com 35 vagas. A Benco, que ela atende Nova Conquista, Piraporinha e o Jardim Arco-Íris. A Benco, Sônia, ela está dentro da associação do Marcelo, tá? Que vocês conhecem. Então, ali ela atende aquela região do Gazuz, ali do Massaferro 1 e 2. Então, é um local, é um espaço, mas o que se dá não é o espaço em si, mas é o vínculo com as famílias e os grupos que acontecem. Aliás, a Benco tem várias coisas, intervenções super legais no território que ela já apresentou. Por exemplo, levar as crianças da faixa etária de 6 a 15, ou adolescentes, não sei qual foi o grupo que ela levou, mas para andar na feira, para falar do trabalho infantil, com cartaz, né? Reconhecimento, o que é trabalho. Então, assim, é muito rico o trabalho que eles desenvolvem. Então, a gente tem ali pertinho, então, é essa Benco. Tem, no Casagrande, a Tabeia, que ela fica fixa a sede dela é ali no Serraria, mas ela atende as famílias do Portinari, uma parte ali do Casagrande, do Ruiz, com transporte. Então, ela vai buscar as crianças, adolescentes, leva para a organização, depois retorna. E do Vila Nogueira, a gente tem a ONG MAI, que está ali na Vila Popular. Ela atende tanto adolescentes de 15 a 17, quanto dos 6 a 15. E ela atende dentro de uma associação ali na Rua do Projeto. E tem a Inés Tognini, que atende idosos, né? Que é o serviço de convivência para maior de 60 anos, que ela está ali no Casagrande. Ela estava bem pertinho ali do Promissão, num espaço cedido por uma igreja, ali perto da Pau do Café, e hoje ela está lá perto do Campo do Tremendão, que é um desafio, né? Essa questão da pandemia, principalmente para essa organização. Eu estava pensando que seria tão bom se nós soubéssemos quais crianças essas famílias que são atendidas, se a gente fizesse o cruzamento com o nosso atendimento aqui na escola, porque, por exemplo, eu fico ouvindo você falar, tem algumas famílias que a gente olha e fala, nossa, precisa ter um acompanhamento, e muitas vezes a gente não tem informação, né? Se ela já usufrui de algum serviço que é proporcionado aí pelo CRAS, né? Estava pensando nisso. E aí, é isso mesmo, Márcia. Como que a gente faz esse fluxo de informação? Porque a gente precisa conhecer, liga no CRAS, passa um e-mail, né? Fala, olha, essa família X faz atendimento, passa, não passa, mas precisa, a gente vai chamar para atendimento e vai encaminhar, né? E aí vai ter o acompanhamento conjunto. Mas essa é legal de buscar, a gente pode pensar, a gente tem as listas das organizações que a gente pode pedir para elas colocarem qual escola aquelas crianças estão. E aí a gente consegue saber, principalmente o da Benco, que está aí pertinho de vocês, e da ONG MAI, né? As crianças são atendidas por eles, encaminhadas por nós, encaminhadas pelo conselho, porque, assim, o serviço de convivência, ele tem... E aí, em algum momento, a gente pode, por exemplo, ir na escola, explicar... o serviço de convivência, ele tem um público prioritário, né? E são 11 itens para definir quais são os públicos prioritários para inserção nesse serviço. Então, ali vai ter as situações mais agravadas mesmo, né? A gente tem muita procura, às vezes a criança está na rua, não tem outra atividade à tarde, mas a gente também não tem tantas vagas para ofertar para todo esse público, então a gente faz um olhar exatamente para aquela criança que já está em negligência, né? Ou que está em risco já está quase rompendo e vai virar um caso de proteção especial, né? Se não tiver dentro do serviço. E, principalmente, um trabalho que a Thalita fez muito bem, e a pandemia também parou, e a gente vai retomar, né? Segundo a nossa secretária e vice-prefeita Patrícia precisou correr, que é das pessoas com situação, pessoas com deficiência, né? Como que a gente inclui nesses serviços e como a gente faz um trabalho de mapeamento a partir do BPC,
né? Inclusive, o BPC é um dos programas que articula bem essa questão da política da saúde e da assistência, da saúde, educação e assistência, que é o BPC na escola, né? Então, é o benefício de prestação continuada para de 0 a 18 anos. Tem um programa que acompanha isso, o BPC da escola, então, a gente sabe que como que está na política, a gente tinha várias reuniões anteriores e que precisa ser retomado. Pode passar, tá? Isso é um pouco de pesquisa de satisfação, né? Então, falando da participação dos usuários lá na segunda-feira, como que isso se constrói. A Isa diz tão claro, né? Na assistência ainda tem esses espaços de participação popular não são tão constituídos se não for pelos conselhos, então precisa... a saúde é um exemplo muito bom para a gente seguir, assim. Então, mas aí esse é uma pesquisa de satisfação com os munícipes mesmo, que eles preenchem uma ficha lá, com carinhas, então isso foi do ano de 2020, a gente está agora com a pesquisa de 2021, tá? Então, tem uma resposta importante. Aí a gente fala do quadro e da equipe reduzida, pode passar, só para mostrar quem é a equipe. Então, aí, a equipe atual do CRAS Leste, sendo que uma técnica está afastada há mais de 1 ano, ou quase 2, por questões familiares e de saúde, e a gente tem mais uma pessoa que não está aí, porque ela não é vinculada ao CRAS, mas sim a GECAD, que é um nome importante todo mundo saber, que é a gestão de cadastros, né, de programas sociais, é onde a família vai lá fazer o cadastro único. A gente tem uma funcionária da GECAD que está no CRAS para situações mais emergenciais, principalmente do BPC, né, o uso de oxigênio, que precisa ter o cadastro único, e a equipe do CRAS também faz o cadastro único em visita domiciliar, ou a própria GECAD, que também sofre com bastante questão de recurso humano, né, que a demanda é muito maior do que a gente consegue dar conta de, inclusive, as pessoas chegam para ontem querendo o cadastro único, precisa fazer amanhã, mas o cadastro único é extremamente complexo, e em Diadema a gente tem um direcionamento de fazer ele sempre com muita qualidade, porque ele precisa refletir de uma forma bastante clara a relação da pessoa, assim. Eu sei que São Paulo tem uma outra forma, outros municípios... Mas a gestão de cadastro, então, é feita centralizadamente, o cadastro. Só que ela precisa passar no CRAS, porque é o CRAS que vai fazer essa avaliação do agendamento dela, porque as famílias não chegam lá diretamente, ela vai no CRAS de referência dela, a gente vai consultar, porque muitas fizeram o cadastro, nem sabem que tem, né? Por exemplo, a antiga... não sei se é a Enel, mas a Eletropaulo fazia cadastros únicos para concessão da tarifa social, da energia elétrica, então, foi lá na casa, pegou os documentos, fez, eu não sei. Então, primeiro passa no CRAS, a gente explica, inclusive, os programas, explica o que é o cadastro único, aí depois aí a agenda, ela vai lá e faz o cadastro. Mas aí a referência dela vai ser sempre o território, porque a central está lá no centro de Diadema, né? E uma coisa diferente de Diadema para, por exemplo, São Bernardo, que uma vez apresentou, né, para a gente, eles não têm acesso. No caso, em Diadema, o CRAS consegue acessar a situação da família, né? Vai precisar fazer um agendamento, porque é complexo fazer o cadastro, mas ela consegue verificar se a família tem ou não cadastro, tem acesso ao levantamento por conta do GESUAS, que a gente tem um sistema contratado, onde o CRAS faz o levantamento. Esse GESUAS, inicialmente, era para ser um sistema integrado para todas as políticas, viu, Sônia? Aquela história do Paulo lá atrás, né? Mas até hoje a gente não consegue fazer essa coisa de forma integrada, mas tem um sistema que funciona muito bem para a assistência, então a gente consegue fazer o levantamento da situação da família, né? Legal. E aí, isso em outros tempos, né, Sônia, também, inclusive, a família não faz só o cadastro. A gente, na época dos atendimentos coletivos, ela passava para um grupo informativo, porque ela não adianta ela só ter o tal número de NIS, ela precisa saber quais são os programas, quais são os critérios de renda, qual que ela deve solicitar, né? E aí os grupos informativos sobre o cadastro único eram super importantes. A educação não tem acesso a esse cadastro. Não, a educação ela tem acesso ao preenchimento devido às condicionalidades, mas, né, tem uma questão descentralizada, né, Márcia? Antigamente era centralizado num lugar da educação, depois descentralizada a questão do acompanhamento da frequência escolar.
que aí é do Bolsa Família, não exatamente do Cadastro Único. O Cadastro Único, existe aí dados que as pessoas podem acessar. Quem é o próprio beneficiário, ele consegue acessar um resumo do Cadastro Único dele. Então, assim, para as políticas, inclusive, saberem, é muito importante que não precisa ir para o CRAS para tudo, né? Existe um aplicativo, existe um site de Meu Cadastro Único, onde a pessoa coloca os dados e ela consegue ver um espelho. Lógico, a gente está falando de populações que muitas não têm, mas a gente consegue limpar várias que conseguem também, né? Que aí eu consigo lá ver o número do NIS, eu vejo se eu tenho um cadastro, eu vejo a data de atualização, porque o cadastro não basta ter, ele precisa estar atualizado, precisa estar ativo. Então, é um cadastro que demanda manutenção também. Uma coisa que é bom lembrar é isso que a Lu falou. Para receber o Bolsa Família, as condicionalidades é saúde e educação. Sim. Então, tem uma comissão integrada e é acompanhado. O número de famílias que recebe Bolsa Família em Diadema é expressivo, são 20 mil famílias, né? Então, e essas 20 mil famílias, a gente tem que acompanhar as condicionalidades, que é a frequência escolar e o acompanhamento. Quantas vão ficar agora, Marta? Marta, quantas vão ficar? Não tem como saber. Não entendi. Por quê? Quantas vão ficar? Então, Sônia, é muito difícil fazer isso, porque, na verdade, muitas já perderam. E quando foi para o auxílio emergencial, ficou muito difícil identificar quem é do Bolsa Família, né? E perdeu a identidade do programa. Tem um estudo, porque também os números são bem difíceis da gente fazer levantamento, de que pós-auxílio emergencial, para voltar para o Bolsa Família, 37% das famílias perderam já o Bolsa Família, né? Uhum. E agora, com o Auxílio Brasil, saiu ontem, né, o decreto, né, de funcionamento. E a gente recebeu uma lista hoje de quem vai ser remunerado agora em novembro, que é o tal do dia 17 de novembro, né? Mas pergunta daqui umas 2 semanas, a gente consegue... semana que vem, porque eu vou dia 18, eu vou saber exatamente. Nós também temos muitas dúvidas, viu? É muito obscuro isso, Sônia, né? Porque, na verdade, o Bolsa Família, quando ele fala... No limbo deste atendimento, né? Mas estamos fazendo esse levantamento aí. Mas agora quem definiu? O governo federal. O governo federal. É ele que define quais famílias vão entrar. Na verdade, o município ele só faz a manutenção do cadastro único. Ele não tem nenhuma... Não, mas o município cadastrou, então ele sabe que é procedente ao cadastro. Quem são as famílias? Agora que eu acho que a Quem gente... são? Ele aumentou, no decreto de ontem, ele aumentou as famílias que estão em situação de extrema miséria, eram antes as famílias que recebiam per capita 0,89. Ele está aumentando para R$100, per capita R$100. E ele está aumentando também as famílias em situação de pobreza, que agora está aumentando para R$200, que não necessariamente são as famílias que vão receber, entendeu? Não está claro isso ainda. Então, vamos ver agora quem está em ativo, porque é essa história do financiamento. Ele não tinha financiamento para pagar todo mundo que está na situação de extrema miséria, de extrema pobreza. Se hoje 0,89 per capita já é 19 mil famílias em Diadema, vai aumentar, né? Eu consigo falar para você quem vai ser essas dos R$100, né? Vai aumentar, de 20 mil famílias vai aumentar, eu já consigo falar para você, porque eu não sabia essa história dos R$100 até ontem, né? Então, semana que vem eu consigo falar que número é esse. Agora, se os que era 20 mil famílias, que aumentou provavelmente para uns 25 mil famílias em Diadema, se elas vão receber o auxílio, Brasil. O Brasil aí, o Auxílio Brasil, não sei, né? Porque ele não tinha dinheiro para pagar, né? Que é essa história de incorrer aí de passar a história da responsabilidade fiscal aí,
que para ele pode, né? Para a gente não pode, mas para ele vai poder, né? Porque vai passar no Senado também, né? Passou ontem na Câmara a segunda votação e vai passar no Senado. Então, quantas famílias ele vai pagar no dia 17? Eu recebi hoje uma lista. Então, eu consigo daqui a pouco falar para você essa lista em cima desses. Eu vou fazer uma conta das famílias que recebem R$100 per capita, quantas são elas em Diadema, isso eu consigo ter no CadÚnico, e quantas ele está pagando no dia 17, porque ele não tem dinheiro para pagar para o universo, entendeu? A gente consegue, eu estou fazendo isso porque a gente quer fazer um levantamento do que é isso, né? Que buraco que é esse, né? Mas é um programa eleitoreiro, né? O ano que vem, se ele tiver dinheiro, ele vai pagar para todo mundo que está nos R$100 per capita, né? Mas é isso, né? Mas tem gente que está fora nos critérios dele, né? Também, né? Estamos fazendo um estudo do decreto que saiu ontem, né? Mas tem gente que vai ficar fora, né? Mas ele está... Até porque tinha gente que recebia, né, Marta, que não tinha criança, né? O fato não precisava ser, podia ser adulto. Não estava dentro das condicionalidades. Agora ele está fechando nas condicionalidades. Então, agora, por exemplo, uma pessoa sozinha que não tem renda, ela não vai receber. Idosos que estão em situação de rua, né? Nós estamos estudando para até fazer uma coisa bem crítica em cima disso, né? Rapidamente a gente vai ter isso, viu, Sônia? Hoje a gente... Meu Deus. Então, vamos ter que fazer logo depois uma outra reunião para a gente saber ali na região. Saiu ontem, Sônia, então estamos olhando. Sei. Eu sei. Saiu ontem o decreto. Saiu ontem a votação, mas saiu ontem também o decreto que fala todas as regras, entendeu? Então, eu vou passar aqui no grupo, eu posso colocar o decreto, eu tenho. Põe no grupo. Então, assim, esse aí eu vou passar, tá? São só a quantidade de atendimentos no mês. Isso é 2021, né? Que aí são os bairros, olha, que a gente atendeu esse ano até agosto, de janeiro a agosto. E aí são esses bairrinhos pequenininhos aqui, Sônia, que são vinculados a essa região do Promissão. Então, aqui no meio ali tá mostrando o Arco-Íris. Olha a quantidade de atendimento do Arco-Íris, do Gazusa, né? Tem uma parte ali. Tem aqui o Vila Nogueira, Expressivo. Porque o Piraporinha, ele é grande, tá tudo bem, ele tá mais perto do CRAS, tem uma demanda enorme, mas porque as pessoas se dividem, se identificam mais facilmente como um bloco Piraporinha, né? E não exatamente essas outras quantidades. É muito complexo a divisão de bairros, a quantidade de bairros que está nessa região aí do Promissão. Então, e aí isso é um fator que dificulta essa identificação daquela família naquele território. Pode passar, Thales. Visitas, né? Quantidade de visitas domiciliares em 2021, com várias questões, né? A gente tem aí em todos, mais ou menos, a região leste, mas ela é focalizada muito Piraporinha e Nova Conquista também, por conta até de demandas a pé, dificuldade de carro, são as coisas que chegaram mais. Então, a pandemia mostrou que, assim, realmente precisa ter um serviço mais perto, porque as pessoas também não podiam ficar se locomovendo para lá e para cá. Então, ela precisa do território, do serviço mais perto dela para ela ir até lá. Ela não pode muito sair, mas sair pertinho, isso facilita, né? Então, a locomoção dentro do município também ficou mais difícil. E também vão pensar financeiramente, né? Porque tem um empobrecimento também da população de não ter recurso para sair de onde está. Passa, tá? Esse aqui é bem legal, esse de vulnerabilidades ativas. Esse é o sistema que a gente tem, que a Marta disse. Então, dos atendimentos que a gente tem de janeiro a agosto, das famílias que apresentavam vulnerabilidades, né, que foram registradas pelos técnicos que fazem o atendimento e acompanhamento, a principal demanda é a situação de negligência, né? Negligência dos pais ou responsáveis. Então, isso é legal até a escola ouvir, né? Porque esses são os casos que chegam, que necessitam proteção. Então, falar, no CRAS, porque não é suficiência de renda, não tem recurso, é CadÚnico. Também é. Você vê que ele está em terceiro, que é o 29 ali, do ladinho. Mas antes do 29, da insegurança de renda, tem o 32, que fala da violência doméstica, física e psicológica.
Então, esse é um diagnóstico. Então, eu não estou fazendo isso por região do promissão específica, teria que ter um outro recorte desse território, mas da região leste como um todo, essa é o quadro das principais inseguranças. Pensando em janeiro a agosto, tá? Esse recorte nesse período ainda em pandemia também. Esse é um exemplo do plano de acompanhamento familiar que os técnicos fazem. Esse, inclusive, é um da Thalita. Quando a família ela é atendida, se ela demanda mais questões, ela vai entrar dentro do acompanhamento familiar pelo técnico, e aí ela tem um plano de acompanhamento que vai ver o teu diagnóstico, as suas potencialidades, passa ali objetivos, e as estratégias de superação, aí tem os atendimentos agendados, vai tudo, e aí, como coordenação, gestão, a gente tem um acompanhamento dos planos, quais estão preenchidos, como estão indo, quanto tempo a família tem equipamento, se vai desligar ou não, né? Porque também o técnico em si, a ideia é pensar num teto, né, de acompanhamento. A gente não, para fazer um trabalho de qualidade, também preciso definir quantas famílias eu vou acompanhar, né? Hoje o CRASLET tem 80 e poucas, que eu saí de lá 2 semanas, estava acho que 81, 85 famílias em acompanhamento técnico, pensando que a gente está com 3 técnicos, né? Então tem uma demanda grande do acompanhamento, que é uma outra braço que não é só o atendimento. O acompanhamento demanda vários atendimentos e atendimentos, inclusive, diversificados, que são os grupos, outras estratégias de intervenção. E aí eu acho que é legal falar que está mostrando no PAIF o que a gente mobiliza, né, de recursos também, além do CRAS, que a gente articula com a UBS, o núcleo social e os serviços de convivência. Legal, bem lembrado, porque assim, é por isso que esses contatos, né, Sônia, acabam acontecendo, porque a Thalita vai lá ligar na UBS, vai conversar com a de saúde, com a enfermeira da área, né, vai inserir no serviço de convivência, o núcleo social da educação, que é um dos nossos pontes, né, às vezes a gente fala com escola assim, mas o núcleo social tem uma interface bem próxima da assistência. A Deusolita, que está participando das aulas, ela é excelente, né? Ela coordena o núcleo social hoje, mas os profissionais são muito próximos no serviço da assistência. Aí eu não vou explicar porque não vai dar tempo, são vários exemplos de articulação, né? Com padre, é um grupo de famílias. Essa daqui na pontinha, eu tô com calça florida, é na UBS Nogueira, né? Tem a assistente social, a diretora e a menina do serviço de convivência, que atende ali a região do Nogueira. Passa, Thalita. Essa é a Thalita fazendo uma acolhida coletiva na paróquia. Então, ir lá na paróquia, falar como que é o CRAS, né? A fotinho lá do CRAS, o que é o cadastro único. Isso é bem legal. Então, na Santa Rita ali a gente já fez lá no Santa Elizabeth, várias vezes, no Casa Grande. E na escola? Na escola vai chegar. Você nunca fez? A gente fez, sim. A gente já fiz em 2 escolas, no Carlos Drummond, ali em cima, quando o CRAS estava naquela região, e na escola do Gazu, Sagrado Coração, e uma outra ali embaixo do Portinari que participava. Então, assim, e aí, que não é um fluxo instituído, né? Isso vai se colocando a partir da proximidade. Gente, porque eu achei de uma riqueza isso, que bom que nós gravamos. Porque eu acho que as horas de trabalho pedagógico coletivo deviam debater isso. Uhum. Que a gente fala, precisa saber também para demandar, né? Eu não sei que... para trabalhar junto também, né? E também... essa fotinha são os grupos de idosos. Não fica brava, que é um esforço inenarrável, não fica brava com isso que eu vou falar. Mas é um esforço inenarrável, mas é pouco. Mas porque somos poucos. Face à situação social, é pouco. É um esforço lindo, bonito, mas é pouco. Mas, Sônia, tem uma eficácia. E desculpa, eu sou Mônica da Saúde, né? Tudo bom? Eu super concordo, muito legal a sua exposição. Eu acho que eu sou testemunha de como isso é verdade, como isso tudo funciona. Eu participei, por exemplo, de alguns momentos de discussão de casos onde tinha essa integração. É Luciana, né? O seu nome, Lu? Desculpa.
Isso. Por exemplo, que tinha CRAS, CREAS, UBS, Centro de Referência da AIDS, discutindo um caso super complicado, que a criança tinha sido, enfim, institucionalizada por questões de negligência, e a mãe era minha paciente e tal. E eu senti muito essa falta do que a Sônia fala, que é da educação, Luciana. Em nenhum momento, nem a gente cogitou chamar a escola, entendeu? É interessante isso, né? Como, de fato, eu acho que entre CRAS, CREAS e saúde, pontualmente, em cima de casos mais complicados, a gente sim consegue essa integração. Mas, pelo menos na minha experiência, a gente não consegue dar esse salto qualitativo com a educação. Não sei se você concorda. Mas eu acho que a gente tinha que ver com a Márcia, mas com as escolas, se a gente não replica, quer dizer, entendeu? Que está gravado, que bom. Isso para dentro, para daí fazer um encontrão. Como foi muito bonita essa apresentação. Foi excelente. Estou com pena que a Márcia tem que sair, Luciana. Quanto tempo? É porque eu ia mostrar a experiência no Sagrado Coração, Thalita. Vai ter que vai lá para frente para mostrar o exemplo na escola. Isso é no território, na habitação, isso é no centro cultural, isso é na associação de moradores, esse é um caso de articulação de uma família que pegou fogo ali na Nova Conquista, mas como isso demanda muitas coisas, eu ia explicar, mas vai ficar. Essa reunião aqui, pausa, é uma reunião preparatória de gestores do Quarteirão da Educação. Aqui tinha todos os serviços. Tinha 2 UBS, a diretora da UBS Promissão está lá no cantinho, de máscara, cabecinha, uma blusa roxa, da Casa Grande, as diretoras de escola, a Márcia estava, não sei, ou estavam outras pessoas representadas. E aí, eu acho que o Quarteirão, então, isso que eu penso no projeto Quarteirão da Educação, talvez ele venha com essa potência de poder juntar, né? Tem um grupo do WhatsApp, essa reunião aí, de gestores da região leste, e principalmente a leste, pensando na região do Promissão. Pode passar rapidinho para a gente chegar na outra apresentação. Essa é uma reunião dentro da UBS, isso que a Mônica falou. A UBS, a gente tem essa fala muito próxima, que é agente de saúde, assistente social, a psicóloga, a gestão, para discutir o acompanhamento das famílias da pesagem, né? Como é que faz, como que potencializa, como que encontra, como que é essa lista, quais são os casos mais agravados, enfim. É uma reunião que aconteceu agora, em setembro. E pode passar, essa apresentação nossa em outros locais, na Fundação Florestan Fernandes. Essa carinha do CRAS hoje, para quem não conhece, só o CRAS lá do outro. Tá, ele coloca aquela outra apresentação que fala só da articulação, para a gente seguir rapidinho. Desculpa, a gente vai passar um pouquinho, mas eu também tenho teto, e aí a conversa vai se estender, talvez, por outros momentos. A Thalita tem coisas muito importantes para falar, eu não estou nervosa. Oi? Então, ela vai falar da articulação. Enquanto não passa, então, assim... Foi? Legal. Foi. Essa é um exemplo de uma apresentação de dezembro de 2018, falando sobre articulação territorial no SUAS. Na verdade, ela era específica falando da psicologia no SUAS. Tá? A Thalita também é psicóloga, e a gente tem como que essa profissão cresceu muito nessa área de atuação. Aí, CRA, gestão de território... Aí, volta, Thales, os olhares para o território, que são aquilo que precisam guiar um pouco. Vai mais um. Isso. Então, a gente trabalhou muito nas reuniões de rede, a questão da territorialidade do Milton Santos, aí tem a de Circoga, né? A leitura do mundo do método Paulo Freire, que a gente tentou muito trabalhar, às vezes, nas reuniões de rede, com a associação de moradores, que tinha representantes de escola, de UBS, um pouco para a gente começar a fazer uma leitura de território conjunto. Pode passar. E aí, era isso que eu queria chegar. Algumas ações, Sônia. Então, assim, para a Sônia e o restante, né? Desculpa estar falando o nome só da Sônia, mas, assim, o que são exemplos de ações integradas que já foram feitos e que a gente precisa retomar, sim, a gente sabe, e que a gente precisa, inclusive, ir ganhando espaço cada vez mais desses coletivos voltarem. Então, as reuniões de rede, né? Que são dentro de Diadema, acontecem todos os CRAS, e que elas, na pandemia,
ela se fragilizou os encontros, mas ela foi extremamente importante, a força dela que tinha antes, para que, assim, as pessoas continuaram as mesmas, alguns mudaram com a gestão, mas às vezes não estava todo mundo junto, mas é um telefonema, né? É saber, eu sou a Luciana, do CRAS, pode ligar lá, falar comigo, pedir falar com a Thalita, então acho que isso ajudou muito dentro desse período de pandemia. E aí tinha grupos, inclusive, por territórios, que é isso que eu falei, que pode ser criado dentro do Promissão, né, que é uma rede específica com demandas daquele território. A gente fez isso muito com o Gazusa, de novo, por isso que foi a escola lá, Sagrado Coração, porque o Gazusa, por um período, e eu acho que ainda deve ter, um período de muita violência, de muitos problemas, então, por demandas que apareceram em várias falas, principalmente da Associação de Moradores, da escola, da UBS, Conselho Tutelar que foi assaltado, enfim. E aí a gente começou a criar reuniões específicas, chamando todas essas pessoas juntas. Aí o comitê que a Marta falou, intersecretarial do Bolsa Família, que aí tem que ter representante das 3 secretarias, o BPC na escola, que também tem um comitê, representante das 3 secretarias. As reuniões, então, o CRAS apresentou o trabalho de CRAS nas 20 UBSs nesse ano de 2018, porque tinha uma baixa muito grande na questão do acompanhamento das condicionalidades. E o acompanhamento das condicionalidades gera recursos para o município. Então, isso foi importante para potencializar financeiramente, precisava de dinheiro. Então, era 48 o IGD-BF, né, que é um dos índices de repasse, passou de 48% para 81% naquele ano que a gente fez as 20 reuniões. Então, todos os UBS tiveram uma reunião com a Agente de Saúde, com todas as equipes, para falar o que era CRAS, o que era condicionalidade, e desmistificar um pouco essa questão. Não estava na escola. Não está na escola. A escola não na escola estava. A gente fez uma reunião com todos os diretores de escola, lá na RECAD, não sei se a Márcia ela já saiu, com todos os diretores para falar sobre o Bolsa Família, as condicionalidades e o que era assistência. Isso aconteceu de forma coletiva, né? Não fomos em todas as escolas, mas os diretores todos foram convidados para fazer uma escuta. Talvez é um começo de novo, Sônia. A gente participou da formação das agentes de saúde. Quando elas entraram para o concurso, elas tinham vários dias de formação. Um dia foi sobre assistência. Não sei se a Marilza fez, se é dessa época. A ampliação da cobertura do serviço de convivência, que isso foi super importante com parceria com a escola, a UBS, liderança comunitária, porque quando o serviço de convivência ele descentraliza e vai para os territórios, a gente tem as vagas e a demanda estava reprimida, meio perdida, assim. Como que a gente acha onde estava a demanda prioritária para o serviço de convivência? Então, foi feita uma articulação de ir na UBS explicar o que é o serviço de convivência, de ir na escola falar do serviço de convivência, de todo lugar falar o que era o serviço de convivência. Lá na região leste, eu lembro que a gente foi na escola Antônio Branco, entrou dentro de uma HTPC, um horário dos professores, e foi explicar o que era o CRAS, o que era o serviço de convivência, que a gente estava com vaga e que a gente precisava que eles indicassem os alunos que estavam com maior demanda, como a Márcia disse. Tá? Mas isso foi feito, né? E algumas regiões que demandavam mais vagas. Claro, Sônia, a gente não consegue fazer em todo o município, todo o território da Leste. A Leste se dividindo com o CRAS 2, isso vai se tornando uma qualidade, porque é o nosso sonho enquanto CRAS, né? Poder ter territórios menores para poder fazer isso com mais proximidade. E aí o último, que é a ação de acompanhamento da baixa frequência escolar, que é uma ação do Núcleo Social de Educação, que surgiu lá no Gazusa e foi para outras escolas, que a partir da baixa frequência, então, assim, a conversa de que famílias eram essa era a partir da baixa frequência, então tinha alguma coisa acontecendo. Então, pode passar, Thales, que aí tem conselho tutelar, tá vendo? Uhum. É muito legal, porque o conselho tutelar na baixa frequência tem um papel extremamente importante e eles vão. Aí, na verdade, é um exemplo da escola Raízes do Coração, um projeto que era passando por todas as disciplinas dessa escola do Sagrado Coração. Onde será que está? Eu conheço essa escola, tem foto minha. Essa daí é a foto de água que pintou. Eu sei, super... mas cadê esse material, meu Deus do céu? Então, eles trabalharam esse livro, Histórias do Gazusa. Anota aí, que nós vamos lá na escola pedir.
Eu já conversei com ela se dispôs até vir explicar, participar de uma reunião. Ela é super bacana, Adriana, tá? Ela fez um trabalho com a comunidade do Gazusa, resgatando a história do bairro, que é essa questão Cristian anotou, que a gente estava falando, lá né? atrás. O Pedro acho que não entrou. Nossa. Eu tenho esse livro, eu tenho uma cópia que ela me disponibilizou, que ele é relatos, né? Esse livro tem no Centro de Memória de Diadema, aquele menino que estava fazendo as pesquisas deve ter encontrado ele. Pedro, ele é riquíssimo. Christian, então, a gente pede para a Malu. Porque ele fala um pouco, ele dá um pouco como que foi feito do 1º ao 5º ano, do Fundamental 1, a história do bairro. Passa. Que ano que foi feito? Isso, 2017, 2018. Aí, é o trabalho da escola, porque ela fez interdisciplinar, aí tem o que os alunos mais queriam no bairro, né? Então dá para ler daí muito, mas a principal demanda é entrevista. O que precisa melhorar no seu bairro? É segurança, depois área de lazer, lixo, depois rua, iluminação. E qual que é a última, Thales? Barulho, que era a questão dos pancadões, né? Uhum. E aí eles faziam maquetes do bairro, tem desenhos do bairro, qual o bairro que eu queria. Então, é um bairro com uma roda gigante no meio. Imagina o Gazusa, para quem conhece, com uma roda gigante, ou um desenho de um shopping center. Metade do Gazusa foi embora já, com só o estacionamento do shopping. Né? Então, assim, é um projeto bem interessante de pensar como que a gente traz, então, a comunidade, a fala das famílias, tá? E depois teve uma amostra. O serviço de convivência, que é da assistência social, ele tem também uma diretriz de a gente trabalhar temas em conjunto, né? Então, às vezes, o tema que foi trabalhado na escola foi trabalhado na Abenco, de conhecer no bairro. E a Abenco, que é um serviço de convivência, no dia da apresentação da amostra, estava lá apresentando o trabalho dos alunos do serviço de convivência, né? Então, extremamente rico. Passa, Tati. Aí, são momentos de reunião de rede, né? Essa aí... debruçada em cima do mapa sou eu, a gente estava desenhando no mapa onde estão todos os serviços. Esse mapa ainda está lá no CRAS, desenhando onde está o serviço. Essa região da Sagrada Família, lá embaixo, assim. Aquele pedaço ali. Não entendi, Sônia. Esse desenho, onde está no bairro, que você está fazendo no chão, é daquele pedaço do Gazusa ali. A gente fez. Não, ali a gente fez o território da leste inteira, porque se é uma reunião de rede onde tinha pessoas do território da leste todo, né? Esse aqui, essa foto do meio, é dentro da associação de moradores lá do Gazusa, do Toninho. Então, que tinha muito forte, era uma demanda grande da comunidade, as questões com a saúde, aí foi uma reunião de rede feita lá, chamou todo mundo da saúde. Surgiram várias outras questões, mas tinha a saúde, a questão da mediação de conflitos também, que era muito forte, da cultura da paz, né, da comunicação não violenta. Tá. E essa outra que está em círculo é dentro do Centro Cultural do Jardim Ruice, que aí está lá na ponta mesmo do Casa Grande. Então, isso é uma sala de ginástica, e aí eram serviços da cultura, esporte, lazer, assistência, UBS, nesse daí não tinha escola. Então, assim, aí a gente precisa falar, né? Talvez, como a Mônica falou, às vezes não convida a escola, né? Então, assim, a gente precisa também conhecer e convidar a escola para participar desse momento, entendendo que, por exemplo, as reuniões de rede não são reuniões de discussão de casos, são situações, é diferente ter uma discussão para sentar e discutir um caso mais complexo, como a Mônica disse, que isso acontece bastante, só que a gente precisa sair também da discussão de caso e discutir território, coisas coletivas mais ampliadas. Claro. Eu vejo uma questão, assim, quando eu estava lá no Promissão, eu entreguei ofícios convidando para reunião de rede, com todas as datas certinhas do ano todo, que sempre acontecia na mesma data, no mesmo horário, tal. O Núcleo Social ajudou muito nessa divulgação, mas, assim, a escola vinha muito com uma demanda muito particularizada, né? Aí eu acho que é desafios, né? Mas então, Luciana, isso é uma mentalidade que nós temos que mudar. Então, mas é porque elas não vê potência nesse bom e por isso que essa formação é boa. Isso. Nós temos que mudar essa mentalidade, é uma mentalidade, que a escola é muito fechada. Eles vão ficar bravos comigo, mas eu sinto, a escola é fechada. Não dá para ser assim, não pode ser assim.
Eles ganham muito quando se abrem, né? Não, só potencializa o trabalho. Então, assim, e aí é legal. Então, quando eu tiver, eu preciso ir, mas eu preciso também ir com esse outro olhar, né? E pode ir rodízio, né? Pode ir professor, pode ir coordenador, pode ir o diretor. E aí tem que ter para dentro da escola como é que traz a informação. Ela precisa tomar para si que aquela reunião é importante participar, é uma vez por mês só, numa manhã, que lá, por exemplo, o serviço de convivência vai estar, vai se apresentar, eu vou conhecer quem é a Flávia da Benco, a coordenadora da Benco, que está ali na associação do Marcelo. Eu vou ver a cara dela, vou conversar com ela, eu vou falar, olha, tal aluno, olha, ele está aqui. É assim que a gente vai desenvolvendo esses vínculos, né? Também. Com certeza. Passa, Thales, eu acho que acabou. Então, essa primeira foto na frente do CRAS é com a UBS São José, com a agente de saúde, enfermeira, diretora da UBS, numa ação de visitas lá. E aí, essa foto clássica aqui dessa mesa é na Escola Sagrado Coração, dentro lá de uma sala de reunião da escola, com o núcleo social, o psicólogo e o assistente social lá no fundo. A Flávia, mostra a Thalita, quem é a Flávia? Essa daí, do cursorzinho. A Claudice, que é outra responsável por outro serviço de convivência, que é a Data Beia, e a diretora, a técnica de CRAS, estagiária. Cadê a diretora? Qual é a diretora? Diretora, essa aqui da pontinha de Busta Florida, Thales. Errei. Essa, a outra é vice-diretora. Essa é a Adriana, ela ainda é diretora, ela ganhou como direção já há alguns anos, ela é muito bem querida lá nessa região, ela faz um trabalho de território muito bom. Ela já foi apresentar o trabalho dela, do Raízes do Coração, para toda a equipe da assistência social, quando a gente estava tentando transformar as oficinas do serviço de convivência com temas de percurso, né? As oficinas como meio e não como fim. E aí ela foi fazer a apresentação desse projeto para toda a equipe da assistência. Muito bonito, muito bonito. Passa. Bonito. Acabou. Bonito. Queria aplaudir em pé, bonito. Obrigada. É muito bonito o trabalho, lindo. Que bom.